paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje nós falaremos a respeito da segunda lição do nosso trimestre, desse novo trimestre que nós iniciamos, retornando aí para o Novo Testamento. Meus amigos, lição passada foi fantástico. Você que ainda não assistiu o nosso subsídio em Filipenses capítulo 1, dá uma olhada aí no canal, pesquisa, porque vai ser bom para contextualizar você. Além do subsídio do capítulo 1 de Filipenses, nós também fornecemos um panorama geral sobre essa epístola tão maravilhosa. Outra coisa também, meus caros, que nós não podemos deixar de comentar. Faça um favor para nós, curta este vídeo, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, o projeto está crescendo, Deus está abençoando e nós contamos com você, nós contamos com a tua ajuda neste projeto, ok? O canal vai crescer à medida que vocês nos ajudarem, à medida que nós estivermos comprometidos com este projeto. A ideia é fornecer subsídio, auxílio aos professores de escola dominical, aos alunos também, para a nossa igreja aqui no nosso país. E olha só, o nosso projeto é a nível nacional, para que nós tenhamos uma igreja mais robusta, teologicamente sadia, porque o que nós estamos fornecendo aqui é material bíblico. A propósito, se você quiser esse material que eu estou projetando na tela de vocês, é só me chamar pelo Instagram, o link está na descrição, ou pelo WhatsApp que eu vou colocar na tela de vocês agora, ok? Me chama lá, fala, Christian, sou fulano de tal, sou de tal lugar, né, sei lá, Amazonas, Bahia, né, gente do Brasil inteiro tem um chamado no WhatsApp, e aí você pode pedir o material em PowerPoint, você pode pedir para eu te inserir no grupo de professores de escola bíblica dominical, e você também pode pedir o nosso comentário bíblico, versículo por versículo, da Epístola aos Filipenses. E sabe quanto custa tudo isso? Absolutamente nada. Tudo de graça, tudo para a glória de Deus, em nome de Cristo. Ok, meus amados? Então, resumindo, subsídio na semana passada, se não viu, veja, nosso panorama bíblico lançamos na quinta-feira passada. Tá esperando você, viu? Dá uma olhada aí nos nossos vídeos no canal, tem muita novidade surgindo, muita coisa boa vindo aí. Diariamente a gente está com conteúdo, além dos subsídios, tem outros tipos de vídeos também, e tudo para a glória de Deus e para te ajudar. Amém? Dito tudo isso, já gastamos um bom tempo dando esses avisos, agora vamos para a nossa lição de hoje, que o nosso objeto de estudo é Filipenses capítulo 2, a vida cristã em unidade e humildade. Olha só, já estou com a minha Bíblia de estudo aqui, já estou também com a minha lição, tudo anotadinho, tudo grifadinho, para a gente poder conversar sobre esse assunto que é maravilhoso. Irmãos, o capítulo 2 da Epístola aos Filipenses tem uma das declarações cristológicas mais profundas das Escrituras. Então é necessário que você que vai ministrar essa aula esteja preparado. A gente tem que tomar cuidado, porque tem coisa aqui no texto que pode fazer com que o crente, o professor que vai ministrar essa aula, acabe falando coisas que não correspondem com a realidade. Inclusive, algumas dessas coisas podem redundar em heresia. Olha só como é perigoso uma má compreensão desse texto aqui em Filipenses capítulo 2. É uma declaração extremamente profunda do apóstolo Paulo, onde ele vai colocar Cristo como nosso exemplo. Nós crentes, você aí da sua igreja, da sua comunidade, nós aqui, onde nós frequentamos, temos que ter Cristo como exemplo, e é isso que o apóstolo Paulo vai fazer. Ok? O nosso textuário está no versículo 5 do capítulo 2, que nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí, é o que eu acabei de falar. Jesus é o exemplo dos crentes que vivem em comunidade. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Irmãos, presta atenção. Nós só vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo se nós estivermos bem próximos a Ele. Olha só, no capítulo 1 da lição passada, o apóstolo Paulo vai chegar um momento que ele vai dizer que o desejo dele, olha aí, está no versículo 9 do capítulo 1, eu peço isso, que a vossa caridade ou o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então ele está dizendo, o amor aumenta à medida que conhecemos. O amor aumenta à medida que você conhece a Cristo e as Escrituras. Então, neste sentido, como ter o mesmo sentimento que Cristo se eu não conheço Ele? Se eu não amo? Como ter o mesmo sentimento que houve em Cristo se eu não leio a respeito dele? Se eu não tenho experiências com Ele?
Olha só como o negócio é profundo e como você pode partir deste princípio para aplicar a sua aula à vida da igreja onde você vai ministrar. Então, percebam, tende em vós o mesmo sentimento. Qual sentimento? A gente precisa analisar isso. O apóstolo Paulo vai explicar, a gente vai falar disso hoje. Qual foi o sentimento de Cristo? O que ele fez que ele está sendo visto como exemplo agora nesta epístola e qual situação? Por que o apóstolo Paulo disse isso aqui? Verdade prática. Cada crente é chamado a imitar a Jesus nas atitudes e na essência. Então, assim como Cristo fez, nós também devemos fazer. Assim como Cristo andou, nós também devemos andar. Eu estava ouvindo um pregador falar, e eu achei muito interessante o que ele disse a respeito dessa ideia de tomar Cristo como exemplo. Inclusive, vai encaixar diretamente aqui, dentro da verdade prática, até dá para você usar aí na sua aula essa história. Isso ocorreu na África do Sul, se não me engano. Havia um pastor lá, homem de Deus, junto com a sua esposa, pastoreando aquela comunidade, onde havia ali muitas pessoas se convertendo, e de repente chega uma mulher, uma das irmãs ali da igreja, chorando e reclamando da situação que ela estava enfrentando, e aqueles pastores que estavam visitando essa congregação, eles disseram, mas o que está acontecendo? Conta para nós. Ela falou, olha, eu tenho um demônio em casa. Ele disse, como assim eu tenho um demônio em casa? Aí ela começou a explicar, olha, é o meu marido, ele chega todo dia bêbado em casa, ele bate em mim, ele bate nos nossos filhos, aí depois que ele bate na gente, ele expulsa a gente de casa, a gente fica a noite toda, às vezes, para fora de casa, né, um homem terrível, um homem violento. E ela falou que todo o dinheiro que ele pega, ao invés de gastar com a família, ele gasta ou com bebida, ou com lascívia, né, com prostituição, e então uma pessoa completamente assim, desequilibrada, que fazia com que aquela mulher sofresse. E com certeza muitos de nós, assim como esse pregador que estava relatando isso disse, daríamos o seguinte conselho para ela, não, vamos dar um basta nessa situação, acabou, eu acho que não tem mais espaço para isso, né? Mas esse pastor, ele disse para ela, olha, a próxima vez que o seu marido chegar em casa dessa forma, lave os pés dele. Ela disse, como assim? Como assim lavar os pés dele? O homem é um demônio, não sei o quê. Eu sei que eles conversaram com ela até o momento em que eles convenceram ela de tentar, né? O não, ela já tinha. E aí, no primeiro dia, ele chegou tão bêbado e ela disse, olha, meu bem, né, tá aqui, deixa eu lavar seu pé. Só que ele estava tão bêbado que ele não conseguiu fazer nada, caiu ali, dormiu a noite inteira. Na segunda vez que ele chega bêbado, ela toma a mesma atitude. E ele diz para ela, mulher, você tá maluca? Que negócio é esse de lavar pé? Onde você aprendeu isso? Lavar pé com água morna? E ela diz para ele, olha, o pastor da igreja onde eu vou, ele me orientou a fazer isso com você. Ela expôs para o marido dela. Aí ele falou, Como assim? Eu quero ir lá conhecer esse pastor, conhecer essa igreja. Né? Aquilo despertou a curiosidade dele. E ele foi, depois de um tempo, visitar a comunidade com ela, e na primeira vez que ele foi naquela congregação, Jesus converteu o coração dele. A vida deles foi transformada. Inclusive, tem um livro, esse pregador, ele cita esse livro, eu não sei se tem em português, eu ainda não tive tempo de pesquisar, God Among Zulus, ou seja, Deus entre os Zulus. Então, olha só que interessante, né? Essa história virou até mesmo um livro, não é? Deus converteu o coração deste homem terrível, violento, desequilibrado pela atitude de imitação a Cristo que aquela mulher teve. Isso serve para nós, meus amados. Vamos lá. Objetivos da lição. Reconhecer a importância da unidade entre os irmãos. Meus amigos, a gente vai tratar disso, unidade entre os irmãos. Alguém pode pensar, mas o que esse negócio de cristologia tem a ver? Nós vamos explicar daqui a pouco por quê, qual a motivação do apóstolo Paulo falar isso que ele diz, tá? Refletir sobre os perigos da vaidade, lembrando que a igreja de Filipenses, aos Filipenses, né, eles estavam enfrentando esse problema. A igreja de Filipos tinha um grupo de pessoas que vivia à base da vaidade, que enxergavam somente seu próprio orgulho, e buscaram o aperfeiçoamento até que o Senhor venha. Filipenses 2 é um dos textos mais profundos do Novo Testamento sobre humildade, serviço e unidade cristã. Paulo apresenta o exemplo supremo de Cristo, que se humilhou até a morte, e exorta os crentes a imitarem essa atitude
em suas relações uns com os outros. Primeira coisa, meus caros, eu já disse lá no nosso panorama, disse também no subsídio da semana passada, que a motivação de Paulo para escrever a Epístola aos Filipenses não era tratar do problema. Aos Coríntios foi assim, aos Gálatas. O apóstolo Paulo identificou algum problema lá naquelas igrejas e quis escrever para resolver essa situação, um problema moral, ou problemas doutrinários e morais também. E aos filipenses não, foi diferente. Lembra que ele havia recebido a doação da igreja, porque a igreja de Filipos era uma igreja parceira de Paulo. Se você quer conhecer mais sobre a história dessa igreja, como o apóstolo Paulo se aliançou com eles, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e 16, e vá também para o nosso panorama, onde nós explicamos tudo, praticamente tintim por tintim, como foi a história de Paulo com essa igreja. Isso vai te ajudar na sua aula, tá? Então, eles eram uma igreja parceira de Paulo, eles doavam muito dinheiro para Paulo, eles ajudavam demais, só que eles estavam passando por alguns problemas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer coisas como, por exemplo, olha, meus amados, não façam nada por partidarismo ou não façam nada por vanglória. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo ainda vai dizer, olha só, versículo 19, 20 e 21, eu preciso expor isso para vocês entenderem o tipo de problema que a igreja estava enfrentando. Ainda nós estamos na introdução. E espero no Senhor que em breve mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Olha só o versículo 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. Ele quer combater isso na igreja de Filipos. A igreja de Filipos ainda era uma igreja avivada, uma igreja muito boa. Eles não estavam nesse estado de que cada um por si, não. Mas havia sim um partidarismo. Por isso que ele diz, nada façais por vanglória ou por partidarismo. Porque ele quer evitar esse tipo de egocentrismo entre os cristãos. Havia algumas comunidades, havia também alguns crentes, meus amados, que buscavam somente os seus próprios interesses. Versículo 3 do capítulo 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas humildemente, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, olha só a motivação de Paulo para dizer tudo isso que ele está falando. Vai chegar um momento aqui na epístola que ele vai dizer, olha, rogo-vos a Evódia e a Sintique. Eram duas mulheres que estavam trabalhando em prol de uma mesma causa, mas não no mesmo espírito. Então percebam como essa ideia do partidarismo, o que é o partidarismo, Christian? É você seccionar, dividir as coisas por partes. Jesus havia dito, já havia prevenido os seus discípulos, olha, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, este é o aviso de Cristo para nós e este é a orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Cristo. Vamos lá. Exortação à unidade e humildade. Paulo apela para a comunhão e o amor entre os irmãos. A base da unidade está na humildade e na consideração pelos outros. É por isso que ele vai dizer, olha, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Gente, o povo unido é um povo humilde. Não tem como você buscar união sem antes buscar humildade. Percebam, um povo que vive em comunhão é um povo que é humilde. Você só tem condições de conviver harmoniosamente com as pessoas desde que você seja humilde. Porque as pessoas, meus caros, elas têm problemas. O ser humano, ele é um ser problemático. Todos nós carregamos ali dificuldades pessoais, todos nós temos ali a nossa personalidade. É por isso que nós precisamos viver em humildade, porque sempre alguém vai fazer uma coisa que a gente não gosta. Entende? Então, sem essa humildade, a humildade de Cristo, nós não entenderemos o que é a verdadeira comunhão. Vamos lá, vamos continuar aqui. O exemplo supremo de Cristo. Este trecho é conhecido como o hino cristológico. Paulo descreve a kenosis do grego significa esvaziamento, o esvaziamento de Cristo, que sendo Deus, não o considerou o ser igual a Deus, como algo a que se devia pegar. Ele se fez servo,
obediente até a morte, por isso Deus o exaltou soberanamente. Este é o centro teológico do capítulo e um modelo para toda a igreja. Então percebam, do versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo está ali, puxando a orelha do povo. Olha, vocês têm que parar de fazer as coisas por partidarismo, vocês têm que esquecer as brigas pessoais, os interesses pessoais e começar a pensar no interesse de Cristo. Aí imagina alguém dizendo para Paulo, mas fulano é difícil, Paulo. Não dá para aceitar isso de fulano. Não, ele está indo para o outro lado. Aí agora Paulo dizendo para eles, não dá para viver? Então presta atenção, olha o que Cristo fez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui que eu disse, lá no comecinho da aula, que a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que vai dar essa aula, quem não está preparado, quem não assistiu o nosso vídeo, vai achar, muitas das vezes, eu já vi isso acontecer, que Cristo ele abandonou a sua divindade. Negativo, tá? Jesus, quando se encarna, o Deus homem, não abandonou a divindade. Ok? Ele não deixou de ser divino. Cristo, ele continuou sendo Deus no período de encarnação. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? As escrituras já nos deixam isso bem claro. Do que ele se esvaziou se ele não se esvaziou da sua divindade? A ideia é que ele tenha se esvaziado da sua glória. Ele era o Pai, o Deus... Irmãos, olha o que João vai dizer. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio do verbo. É a palavra encarnada, irmãos. Aquele que é dono do ouro, da prata, do universo, aquele que tem poder para todas as coisas. Ele decidiu tornar-se homem. Ele sujeitou-se a ser criado por um casal. Foi carpinteiro. O dono do ouro e da prata precisou falar para Pedro, vai pescar para você achar ali uma moeda para a gente pagar o nosso imposto. Ele precisou pegar um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém na entrada triunfal. Ele precisou de um barco emprestado para pregar, porque ele não tinha barco. Ele se sujeitou à morte de cruz. O Deus onipotente, todo-poderoso, encarnou-se, né, veio, assumiu aqui esse corpo de carne e se sujeitou a uma morte vergonhosa, que a morte por crucificação era a morte, a pior condenação que alguém poderia enfrentar naquele momento. E Jesus enfrentou essa condenação. Então, olha só o verdadeiro exemplo de Cristo, que é o exemplo que nós, eu e você, precisamos seguir. O apóstolo Paulo começa a dizer, tenhais o mesmo sentimento, tenhais a mesma afeição uns pelos outros, assim como Cristo fez. Eu sei que é difícil ter humildade, eu sei que é difícil buscar o interesse dos outros, mas Cristo fez isso. Se ele fez isso, ele é um modelo para a nossa vida. E o apóstolo Paulo ele é tão sábio que agora ninguém pode contradizer ele, não é verdade? Se Cristo é o modelo perfeito, quem irá contradizê-lo? Ele jogou ali o as na manga, né? Quero ver. Por isso que eu sempre digo, irmãos, a pregação expositiva, a mensagem bíblica, quando você extrai do texto os ensinamentos, ninguém pode te contradizer. Tem gente que gosta de pregar inventando, cheio de anedota ali, aí é fácil, você dá lá, joga ali um negocinho, a pessoa já fica, né, toda perdida. Agora, pregação bíblica, pregação extraída do texto, ensino, você que vai ensinar, extrair o seu ensino do texto, quero ver quem vai contradizer. O cara tem que ser ali um sofista profissional, né, para tentar enrolar a sua fala. Então, olha só, Cristo, o exemplo supremo, ok? Trabalhando a salvação com temor e tremor, versículos 12 ao 18. Então, aqui o apóstolo Paulo já tratou da kenosis, tá? Paulo instrui os filipenses a desenvolverem a sua salvação. Irmãos, a ideia de desenvolver a salvação é continuar evoluindo. Não que eles vão ser mais salvos do que eram antes, não é isso. A ideia é o seguinte, vocês já foram salvos. Agora desenvolvam-se, acheguem-se a Cristo. E ainda ele vai dizer no versículo 15, olha, vocês precisam resplandecer como luzeiros no mundo. Cristo chamou-nos para sermos luzes, para sermos sal na terra. E este é o nosso propósito. E isso significa aperfeiçoar a salvação, trabalhando a salvação, confiando que é Deus quem opera neles tanto o querer quanto o realizar. A obediência deve ser constante, mesmo na ausência do apóstolo. É isso que ele está falando, olha, eu desejo, quer ausente, quer presente, que vocês venham a ir bem, assim como eu estou orientando vocês. Então eu não preciso do pastor, eu não preciso do presbítero me vigiando o tempo todo, sabe aquele negócio, você sai na rua, o cara sai de trás do poste assim, te olhando, não precisa disso. Para nós vivermos concordemente
uns com os outros. Ok? Nós precisamos de um coração humilde, um coração quebrantado, para entendermos que Cristo é o nosso Senhor. Se Cristo é o nosso Senhor, nós, eu e você, precisamos tomá-lo como exemplo. Exemplo, os crentes são chamados a brilhar como luzes em meio a uma geração corrupta, vivendo vidas puras e firmes. Oh, meus irmãos, é o que eu disse. Devemos resplandecer como luzeiros. Na minha versão está como astros no mundo. Mas não astro no sentido de que, não, eu sou bonzão, eu sou melhorzão, olha aqui, eu sou uma estrela. Não, não, não. Nós levamos a luz de Cristo. Eu vou dar um exemplo prático aqui. A igreja sem Cristo fica pior que isso aqui, ó. A igreja com Cristo tem luz. A igreja com Cristo, ela enxerga, ela tem capacidade de ser guiada. E nós estamos aqui para disseminar esta luz, meus amados. Ok? Cristo é a suprema luz, o autor da luz da igreja. Nós somos portadores dessa luz. O exemplo de Timóteo e Epafrodito, olha o que ele vai dizer aqui. Paulo apresenta 2 modelos vivos de serviço cristão. Timóteo é descrito como um servo genuíno e fiel ao evangelho, e Epafrodito, enviado pelos filipenses, arriscou a própria vida por amor a Cristo e à igreja. Lembrando que Epafrodito ele vai ser o mensageiro da igreja até Paulo e depois ele vai levar a epístola de Paulo de volta para a igreja de Filipos, tá? Esses exemplos reforçam a importância do serviço abnegado e da fidelidade ao ministério. Por que ele cita Timóteo? Porque no nosso panorama eu expliquei para vocês que a comitiva que entrou em Filipos era composta de Paulo e Silas, Timóteo e Lucas. Então os crentes de Filipos já conheciam Timóteo e conheciam também o trabalho dele e o exemplo dele como cristão. E aqui o apóstolo Paulo está deixando bem claro, olha, esses 2 são homens de Deus. O próprio Epafrodito é homem de Deus. Então vocês têm Cristo como exemplo, mas vocês também têm Timóteo, vocês também têm Epafrodito e também têm a mim. O apóstolo Paulo ele vai deixar isso claro. Lá no capítulo 1, mostrando, né, que as tristezas dele, os obstáculos que ele enfrentou redundaram em maior glória para o Evangelho de Cristo. Agora chegamos finalmente nas orientações aos professores. Primeiro ponto, meus caros, comece a aula lendo, se possível, tá? Se possível, o capítulo completo, destacando o contraste entre orgulho e humildade. Se você não puder ler, depende do tempo aí. São 30 versículos. Se você achar que é muito, você pode destacar, fazer aí um grifo, circular os principais versículos e ler com a igreja no começo para contextualizar eles, tá? E aí você vai destacando dentro ali da sua introdução. Enfatize a kenosis, o esvaziamento de Cristo ali, como fundamento da ética cristã. Ele é o nosso supremo exemplo. Peça aos alunos que identifiquem exemplos práticos de humildade e serviço no cotidiano. Você pode falar para eles, olha, qual exemplo nós temos na igreja, ou qual exemplo nós podemos assumir aqui, em comunidade, na nossa vida pessoal também, porque nossa vida cristã não se baseia somente na vida em comunidade, tá? Mostre como a unidade da igreja depende da mente de Cristo em cada membro. Gente, isso aqui, poxa, talvez das orientações que eu estou passando para vocês, essa seja a principal. Mente de Cristo, irmãos. Se você não tem a mente de Cristo, você não é cristão. Ponto. O cristão tem a mente de Cristo. A nossa mente foi renovada. Metanoia, já expliquei anteriormente, por Cristo, pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. 5. Finalize com uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a servir com o coração de Cristo. Então, irmãos, está aí orientações aos professores. Eu expliquei o conceito de kenosis, expliquei o que motivou Paulo a escrever a epístola e expliquei também que os crentes de Filipos, por mais que seja uma igreja muito boa, parceira missionária de Paulo, também atravessavam problemas pessoais, problemas de divisão e partidarismo, e o apóstolo Paulo aproveitou a sua gratidão, que foi a motivação principal da epístola, para tratar desses problemas. E aqui no capítulo 2 ele coloca Cristo como nosso exemplo supremo. Então, você que vai dar aula, vai ter 1 hora e 10, gaste a maior parte da sua aula falando da kenosis, do versículo 5 até o versículo 11, ok? É a maior parte da sua aula. Inclusive, se você pegar aí a sua lição, você vai ver que basicamente todos os tópicos vão tocar nesse assunto, direto ou indiretamente. O tópico 2 é o tópico principal a respeito desse assunto, mas dentro da epístola, dentro do capítulo, esta seção
é a principal. E depois também, da kenosis, um ponto essencial aqui é o versículo 15, tá? Resplandeceis como astros ou luzeiros no mundo, tá? O fato de que os cristãos são luz neste mundo. Ok, meus caros? Aplicação prática, a humildade de Cristo é o antídoto para o egoísmo humano. Olha só, essa aqui é a minha aplicação prática para vocês. A humildade de Cristo é um antídoto para o egoísmo humano, como se o egoísmo fosse um veneno para nós, como igreja, como comunidade. O cristão é chamado a servir e não a ser servido. Assim como Cristo se esvaziou, somos convidados a viver para o bem do outro e para a glória de Deus. Uma igreja que vive Filipenses 2 é uma igreja madura, unida e cheia de amor de Cristo. Então, preste atenção. Exemplo de Cristo. Cristo é aquele que se levanta na ceia. Enquanto os discípulos estão discutindo quem é o maior entre eles, Jesus simplesmente se levanta, se despe e começa a lavar os pés deles. Esse é o Cristo que nós conhecemos, este é o exemplo de Senhor que nós buscamos, o exemplo de Senhor que nós servimos. Ok? Último ponto, aplicação pessoal, que já é da lição aqui. Diante do exemplo da renúncia, desprendimento e autodoação de Cristo, qual deve ser a nossa atitude neste mundo? Uma pergunta para nós, professores, e para os nossos alunos também. Devemos seguir os passos de Cristo. Esta é a resposta. Por que eu sempre trago a aplicação pessoal? Porque você, meu amado, se possível, dentro da sua aula, dentro do tempo, termine com a aplicação pessoal. Faça essa aplicação. Além de você ir aplicando à medida que a aula vai acontecendo, tente terminar com essa aplicação aí. Assim você vai aplicar a lição por completo. Ok, meus caros? Este foi o nosso subsídio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você vai perceber que no meio aí teve um corte, mas é porque tive um problema técnico aqui, mas a aula eu tenho certeza que ficou fluida. Deixa aí seu comentário sobre o que você achou. Nos ajude, meus amados. É um incentivo para nós. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Até a próxima, se Deus quiser.